Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Então estamos nesse terceiro domingo do tempo comum e o Papa Francisco, que ama muito a palavra de Deus, ele muitas vezes mostrava a sua Bíblia velha, toda usada, né? E ele falava que ele tinha ciúme dessa Bíblia, porque se via que ele lia, que ele usava, se alimentava da palavra, porque ela estava toda dando sinais de ter sido muito manuseada. E ele proclamou esse terceiro domingo do tempo comum, domingo da palavra de Deus. O mundo foi criado pela palavra de Deus. O Gênesis 1 diz que Deus foi criando, dizendo: faça-se a luz, e a luz se fez. Depois de for falando e criando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher, a nossa imagem e semelhança. Então a palavra de Deus é criadora. E essa palavra, São João vai dizer, no princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Foi o que nós celebramos no Natal. A encarnação da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, a expressão do amor de Deus pelos homens. Tá bom, então hoje nós vemos aqui duas celebrações da palavra. A primeira leitura e o Evangelho. Essa primeira leitura, capítulo 8 de Neemias, é muito importante, porque mostra o nascimento do judaísmo. O povo de Israel, no ano 587, foi exilado. O templo foi destruído, a cidade queimada, as muralhas derrubadas. Muita gente foi para o exílio da Babilônia. 70 anos ficaram longe. E parece que tinha acabado, né? De repente aparece Ciro, rei da Pérsia, que decreta que eles podem voltar e reconstruir o templo e a cidade. E aqui aparece esse recomeço. E tem que reconstruir não só os muros, não só as paredes do templo, tem que reconstruir a vida das pessoas, a esperança, a comunidade cristã que tem que ser reconstruída. E é isso que nós vemos aqui, irmãos. Se vocês prestarem atenção, muita coisa da nossa celebração da palavra, da primeira parte da missa, está aqui. O sacerdote Esdras apresenta a lei. Quando fala lei, não é um código de normas e leis, é a Torá. É o Pentateuco, é a primeira parte da Bíblia. Os 5 primeiros livros, para os judeus, é a parte mais importante da Sagrada Escritura. O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Talvez nesse dia, e não era 3 leiturinhas como nós fazemos. Olha aqui, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até ao meio-dia. 6 horas lendo a palavra e explicando. Homens, mulheres e crianças que podiam entender. E diz que as pessoas, todo o povo escutava com atenção. E depois fala que eles, não fiqueis tristes, nem choreis,
pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Sinal de que essa palavra entrava dentro do coração, mexia com a vida deles, chamava eles à conversão, denunciava o pecado. O Papa Francisco dizia que a palavra tem que doer. Bom, tem que fazer a gente chorar. E se a gente escutá-la com atenção, a gente pode chorar, vendo a distância da nossa vida, da vontade de Deus, mas sobretudo vendo o amor que Deus tem por nós, a insistência do amor de Deus por nós. Então, irmãos, aqui aparecem todos esses elementos. A palavra que é lida e explicada, aí vem a homilia. E sobretudo naquele tempo diz que a palavra era proclamada em hebraico, mas o povo que vinha do exílio falava o aramaico, que é diferente um pouquinho do hebraico. Então, os escribas, esses catequistas, explicavam o significado da palavra. É aquilo que o padre tenta fazer na homilia. Depois, a palavra ficava num lugar mais alto, num ambão como esse, num lugar mais alto, para que todo mundo pudesse ver e escutar. E o povo dizia: amém, amém. Respondia, como vocês respondem com o canto. Canto lindo hoje. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. E aqui, só para terminar, é lindo. O povo chorava, mas o sacerdote e escriba Esdras e Neemias e os levitas que instruíam o povo diziam: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Para os judeus era o sábado, para nós cristãos é o domingo, o dia dos consagrado ao Senhor. Mas o domingo começa no sábado à noite. Por isso que vocês estão participando da liturgia do domingo. E no sábado à noite tem uma vantagem, porque você vai dormir sabendo que no outro dia você pode descansar um pouco mais, não precisa levantar cedo para ir trabalhar. Então você já está predisposto ao descanso. Porque não existe para um judeu Sabat sem descanso, sem repouso. Então, irmãos, e diz: ide para vossas casas, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Sabe qual é a alegria do Senhor? Amar você, amar a mim, como eu sou. Essa é a alegria do Senhor. A nossa força é saber que o Senhor nos ama, sempre, também quando eu não mereço ser amado. Ele continua me amando, me perdoando, me consolando, me encorajando, me dando esperança, me dando toda semana e todo dia a sua palavra. Irmãos, Deus fala conosco. São Jerônimo dizia que a Escritura é uma carta de amor. O Senhor, você não acredita, mas está gamado, apaixonado por você. E esse amor está nessas palavras. É que nós não temos muito tempo para a Escritura. Temos bastante tempo para o zap, para mandar mensagem e coisa e piadinha e uma coisa e outra, mas não temos tempo para escutar a Deus. Damos pouquíssimo tempo para a palavra de Deus na nossa vida. Irmãos, e ela faz uma diferença. São Paulo vai dizer numa carta aos Romanos,
que a Escritura é o livro da perseverança e da consolação. Não é uma consolaçãozinha barata, é uma consolação que vem do céu, que vem do Espírito Santo. E perseverança no quê? Na vontade de Deus, no amor, na fé, na confiança em Deus. Por isso, irmãos, espero que possamos nesse dia, nesse domingo da Palavra de Deus, possamos valorizar, agradecer, bendizer, usufruir dessa palavra que, diz São Paulo, é útil para educar, corrigir, formar, alimentar a nossa vida espiritual. Tá bom, mas eu falei, para nós cristãos é o domingo é um dia de festa, é o dia do Senhor. Vocês sabem que os judeus, eles no sábado, eles preparam na sexta-feira, durante toda a sexta-feira, as mulheres judias preparam as comidas do sábado, que são excepcionais, salgadas e doces, porque no sábado eles não trabalham, mas comem as melhores coisas. Um judeu pode ser um pobretão, é difícil encontrar um judeu pobre, mas ele pode ser um pobretão, já teve muita gente pobre ao longo da história. No sábado ele se sente um rei, porque ele sabe que aquele dia foi o dia em que o Senhor arrancou eles da escravidão do Egito. Foi o dia em que Deus descansou e deu para eles um dia para o descanso, não somente físico, mas espiritual. Pois bem, irmãos, para nós cristãos, o domingo é um dia de festa, porque foi na madrugada do sábado para o domingo que Cristo ressuscitou, que Ele venceu a morte, que Ele perdoou os nossos pecados, que Ele nos libertou das nossas escravidões. Como é que eu não vou me alegrar? Por isso que na igreja primitiva se exortava os enfermos a não murmurarem no domingo, porque Cristo ressuscitou, a vida venceu a morte. Então um dia de alegria, um dia de festa, um dia de se viver com a família. Espero que não seja um dia para a gente passar na televisão o dia inteiro. Que coisa, irmãos. O Brasil é o único país do mundo que não sei há quantos anos, esse Big Brother, que é voyeurismo, e tem uma audiência extraordinária. Como é que pode a gente chegar nesse ponto? Como nós estamos, a nossa cultura está doentia, como nós temos que redescobrir valores que nos construam, que façam a vida valer a pena. Por isso, irmãos, já falei demais, uma palavrinha sobre o Evangelho, porque Jesus, na sinagoga de Nazaré, ali onde ele cresceu, onde ele viveu toda a sua infância, juventude, idade adulta, ali ele vai proclamar a sua missão, através do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. Sabe quem são os pobres? Os humildes, aqueles que não se bastam a si mesmos, aqueles que percebem a fragilidade da sua vida. E a pandemia está nos mostrando, irmãos, a nossa fragilidade física e psíquica. Quanta gente desequilibrou nessa pandemia. Pois bem, hoje Cristo fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para anunciar para quem é pobre, para quem é humilde, uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Para anunciar, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos
Tem alguma coisa que te prende? Tem alguma coisa que te amarra? Tem alguma coisa que te escraviza? Cristo vem te libertar. Ele tem poder, Ele pode, Ele quer. Se você quiser, Ele te liberta. Do quê? Qual é a tua escravidão? O dinheiro? Ele te liberta. Ele te faz senhor do dinheiro, não escravo. O que é? A pornografia? Ele te liberta. Se você quiser, se você deixar, Ele te liberta. O que é? A mágoa, rancor de injustiças passadas. Você não consegue perdoar? Acolhe a Cristo e Ele te liberta. Ele te ajuda a perdoar de coração. Irmãos, que maravilha! Aos cegos a recuperação da vista. Tem alguém aqui que não enxerga o amor de Deus na sua história, que não consegue perceber? Cristo te devolve a vista, te ilumina, te ajuda a perceber a sua presença, a sua sabedoria, o seu amor na tua cruz, nos teus sofrimentos, na tua vida. Ele veio para isso. Ele tem poder de devolver a vista aos cegos. E nós muitas vezes somos cegos. Não enxergamos o amor de Deus na nossa vida e na vida das pessoas. Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Jesus leu 1,5 versículo só. Normalmente se lia 1 capítulo ou 2 capítulos numa liturgia. Jesus só leu 1,5 versículo, porque a palavrinha que vinha depois disso, proclamar um ano da graça do Senhor, e a vingança do Senhor. E as pessoas queriam ouvir isso, esperavam que viesse o Messias para se vingar dos romanos e libertá-los da escravidão romana. Essa libertação é para a segunda vinda de Cristo. Na primeira, Ele veio nos libertar de algo muito pior do que a escravidão romana. Libertar do demônio, libertar do pecado, que nos escraviza e nos afasta de Deus e nos afasta uns dos outros. Então Jesus parou ali, não leu, e a vingança do Senhor nosso Deus. Tá bom, irmãos, e Jesus fez uma homilia bem mais curtinha do que a minha, 1 versículo. Fechou o livro, entregou e disse: hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Maravilhoso da liturgia é isso. Hoje. A salvação é para hoje, agora. Hoje. Se cumpre essa palavra. Se alguém aqui hoje acolhe, acredita, deseja esse Senhor que está cheio de amor, guarda essa palavra se cumpre na sua vida. E tua vida muda. E você vai viver um domingo na alegria. A alegria do Senhor será a tua força. E a alegria do Senhor, porque Ele te ama, Ele é o Senhor. Então, olha para Ele, conta com Ele, pede a Ele, louva a Ele, bendiz a Ele, que é o Senhor de tudo, que faz com que tudo coopere para o nosso bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.